Conta aí pra mim, quem é que já pensou, ou pelo menos já customizou alguma roupa esses tempos, muito tempo atrás. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu adoro customizar. O que é a customização, né? Quem nunca ouviu falar desse termo? Customização é tu pegar uma roupa existente, uma roupa que tu tenha, e tu transformar ela, seja tu tingir ela de outra cor, seja tu manchar ela, seja tu pintar ela, cortar, fazer uma intervenção que não é o original da peça. Isso se chama customização, tá? O que eu faço? Eu, no meu caso, tá? Essa aqui eu já vou mostrar. Calma, coração. Eu faço muito isso. Eu disse que eu tenho que me organizar para ensinar vocês a trabalhar com stencil. Stencil, para quem não sabe, já comentei isso no outro vídeo, é uma chapa de acetato de plástico que eu deixo ela vazada, né? Recorto algumas áreas para aparecer aquilo que eu quero que apareça. Quer dizer, não é uma coisa tão simples assim. Tu vai definir, eu trabalho muito com sombras, então eu recorto aonde é a parte escura, preta, pra, obviamente, pintar de preto. Não é mais fácil, eu sei que vocês devem ter pensado, mas não é mais fácil pegar uma tinta e fazer direto? Não, porque não é todo mundo que tem uma destreza para desenhar, né? Então, tem muita gente que vai dizer assim, eu mando fazer. Ok, mande fazer. Eu gosto muito da parte do manual, de trabalhar do zero da coisa. Então, pego muita coisa na internet, no Pinterest, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre esse aplicativo. Quem não tem conta, baixa, é gratuito, o negócio é incrível, não ganho nada para falar sobre isso, mas eu sempre digo para minhas clientes assim que se tu quer ter ideias, tu não pode ficar fechada em casa, olhando para as paredes e dizendo, por favor, universo, me mande uma ideia. Não, né? Mas, voltando. Hoje, a customização, eu vou mostrar, isso aqui é uma jaqueta de uma cliente, que eu fiz para ela há alguns anos. Ela disse que viu, não sei se em algum lugar, alguma coisa, e intencionou para ela que ela queria 3 cores na jaqueta. 3 cores é uma asa de anjo, obviamente, com 3 cores. Então não aparece muito bem, mas ela é um turquesa que passa por um azul mais claro e termina num... Isso aqui é um vermelho rosado, tá? Mas eram essas 3 cores que ela queria. E eu coloquei o dourado em volta para fazer o acabamento. Então eu criei esse stencil, eu tirei uma imagem do Pinterest, criei um stencil, né, uma chapa vazada grande, sim, porque fica mais fácil, porque daí as duas ficam exatamente iguais e parelhas, porque eu faço de um lado e depois uso a mesma para fazer do outro, obviamente. E essa aqui eu fiz para ela há alguns anos, tá? Ela me trouxe, eu pedi para ela me trazer, porque isso aqui foi pintado com tinta de tecido e essa tinta metálica também é de tecido, só que ela é de tecido em cima do tecido. O que acontece? Começou tá vendo aqui, ó, levantar, sair, essa parte aqui tudo tinha dourado. Por causa que tá em cima da pintura de tecido e não direto no tecido, eu acredito, né, porque isso aqui tava no prazo de validade, eu comprei, são coisas que acontecem. Ela disse que lava de vez em quando, ó, eu vou ter que, ó, tá vendo? Eu vou ter que tirar fora, arrancar ela de toda a jaqueta, vai dar trabalho. Porque no andar das coisas, ele vai continuar saindo, infelizmente. Aqui eu só disse pra ela assim, pode ter sido porque botei por cima da tinta de tecido, e aí a tinta de tecido, como ela tem um aglutinante, acabou que ficou, entre aspas, mais liso, ela deu uma secada e caiu. Não sei, é uma das minhas teorias pra ela. O que eu disse pra ela? Que eu ia tirar a maior parte delas e ia refazer, tá? Pelo menos a parte em volta da figura, tá? Das coisas que estão caindo. Eu não vou arrancar a dedo todas elas, não. E aí a minha sugestão pra ela, futuramente, é que ela compre a dimensional. Cadê? Era aí que tá aqui. Achei. Que compre essa aqui, foi essa aqui que eu passei. Não importa a marca, tá? Essa aqui é da Corfix. Se ela usasse uma Klex, se ela usasse uma Gato Preto, se ela usasse, sei lá, uma Glitter, todas elas poderiam ser, sim, que acontecesse a mesma coisa, né? Porque isso aqui é uma coisa para tecido.
direto do tecido, né? O direto no tecido é difícil de sair, bem difícil. Agora, quando ela tá sobre uma outra superfície, que eu acredito que esteja mais, digamos assim, lisa, ela tá saindo fora, tá? Aí eu disse pra ela que eu ia ajeitar essas que estão caindo e devolver pra ela. E sim, futuramente eu vou dizer pra ela assim, vai ter que comprar uma dessa aqui pra ir retocando aos poucos, porque não é uma coisa tão complicada. São linhas, a princípio. Não é complicado, mas, né, são linhas. Então, isso aqui é uma das que eu vou fazer, né, pra minha cliente. A jaqueta dela é essa cor, ela só pediu pra fazer as asas, né. Outra coisa que eu quero falar ainda nesse vídeo, eu cheguei a comentar sobre isso em vídeos passados, então como eu falei, estou falando sobre customização e eu falei sobre o stencil, nada mais justamente que continuar a conversarmos sobre tingimento, porque algum momento alguém já fez alguma coisa sobre isso, alguma intervenção, seja tingindo, seja botando broches, seja, sei lá, pintando, redecorando, nem que seja com, ai, prof, caiu clorofila na minha, não sabia o que fazer, e eu banchei o resto. Não deixa de ser uma customização. Funciona. Eu não aconselho tanto, mas funciona. Porque nem sempre fica tão bom quanto aquilo. Essa aqui, eu ganhei essa jaqueta, tá? É uma jaqueta muito bonita até. É uma sarja, acredito que seja uma sarja. Eu ganhei de uma amiga minha, que ela olhou pra mim, isso aqui é o teu estilo, não é meu estilo, eu ganhei de uma amiga e tá, pra ti de presente. Só que ele era um tom bege, acinzentado, aqueles tons intermediários que se tu bota a cor do lado do cinza ele parece bege, se tu bota do lado do marrom ele parece verde, né? Cinza esverdeado, não sei, ele era um tom estranho, tá? Eu resolvi tingir de verde porque a costura, não vai aparecer pra vocês obviamente, mas a costura era um tom esverdeado, era um cinza esverdeado, então eu pensei assim, vou tingir de verde, porque se eu tingir de preto, talvez, isso já me aconteceu, da costura não tingir, porque a costura não é algodão, a costura geralmente é poliéster, é um fio de poliéster, e poliéster não tinge, não tinge, de jeito nenhum, tá? Não é que, não tinge no ar quente, eu vou tentar a tinta frio pra tingir. Porque tem, né? Eu tenho aqui, ó, Viva Cor, ó, é pra sintéticos, tá? Aqui diz que ele é pra poliamida, que é o tal do nylon, a lycra, lãs e sedas naturais. Esse aqui seria o por sintético, tá? E o tinge cor, que o tubo é o mesmo, só tá escrito tinge, que ele é para algodão, linho, rami, sisal, juta e viscose, tá? O que é o porém disso tudo? Isso aqui é um algodão, tá? Que também entra no linho e tal, né? Toda essa gama. A sarja entra junto com o jeans, que é o algodão. Isso aqui tem que ficar numa infusão com água num panelão gigante, por uma meia hora eu tô mexendo, né? E aí depois nós temos ainda o fixador, né? A gente vende lá na loja. Dá pra usar sal e água? Dá pra usar sal e água. Esse aqui é um específico pra eles. Eu gosto de usar muito no sintético esse aqui. Mas também dá pra usar no algodão e todo o resto. Ele é pra todos os tipos, tá? E tem desse aqui, o tira-cor. Não é pra tu pegar uma roupa que tu já tem a cor e tu queira tirar a cor. De fábrica não tira. Mas vamos supor que eu tivesse... não é esse caso, mas eu vou te mostrar, tá? Que eu tivesse tingido esse aqui e não tivesse gostado da cor. Eu poderia pegar nesse outro tubinho que tá escrito tira a cor e tirar a cor. Ele não volta exatamente para a cor que ele era, né? Ele fica um resquício do que tu tentou tingir. Então aqui, se eu tirasse esse tom de verde, eu conseguiria, com 1 ou 2 tubos desse na panela, tirar toda essa cor e ele talvez ficasse um bege sutilmente um verde. Diferente da cor original, mas não esse tom. Não sei se vocês me entenderam. Uma hora dessa eu mostro na prática, né? Porque essa aqui eu não vou descolorir, tá? Eu vou mostrar como ficou o tingimento dela e o que aconteceu com o tingimento. Porque assim, ó, quando a gente tinge em casa, sempre tem os seus prós e contras. Sempre vai ser assim, ó, ou fica muito bom, e tu te apaixona e tu vai querer fazer de novo, e aí quando tu faz de novo, não fica bom. Acontece. Nesse meu caso foi assim, a minha panela é a panela da mãe que ela faz mocotó, sim.
bem lavado, dá pra usar. É uma panelona, ela deve ter uns 50 centímetros de, né, a boca da panela, uns 50 centímetros de lado a lado, e ela é alta assim. Então, o que que acontece? Eu consigo tingir as calças, as blusas, o casaco também deu. Só que o problema é que ele é muito duro para a panela. O que que eu quero dizer com isso? Mesmo que tu molhe, tu tem que lembrar que quando tu tinge uma roupa, tu tem que ficar virando ela. E para tu virar uma peça quente em infusão, fervendo e não se queimar, eu geralmente uso um pegador de massa, sim, um pegador de massa é os utensílios que a gente trabalha com o que a gente tem. Um pegador de massa e aqueles garfo grande de churrasco, né? Que é o que tu tem que lembrar que tu tem que virar peças. Então, assim, ó, se tu deixar ela só amassada e esperar que ela tinja e fique bonita, ela vai tingir, mas tem que lembrar que a dobra, se tu não mexeu, ela vai ficar esbranquiçada. Então ela vai ficar toda marmorizada. Vai ficar um tie-dye. Se essa é a tua intenção, beleza. Se não é, faz direito. Por isso que eu digo, cuida do que tá fazendo. Essa minha eu virei, tá? Vocês não vão enxergar, vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ela ficou partes esbranquiçadas e uns verdes estranhos. Isso que eu lavei ela antes, isso é uma coisa interessante. Tudo que tu quiser tingir, dá uma lavada antes, mas lava mesmo na máquina, com sabão, amaciante. Não precisa nem de repente um amaciante, mas o sabão pra limpar qualquer gordura, qualquer, sei lá, qualquer coisa que possa ter e possa manchar. Acontece, né? Ó, a minha aqui é que eu sou... Não é que eu seja chata, mas eu sou um pouco perfeccionista para certas coisas. O verde, eu não sei se vocês vão notar, mas tem umas rajadas mais claros, diferentes. Não ficou parelho, não ficou homogêneo, ele não ficou... Ele ficou com umas manchas na parte de cima. Cadê? Aqui também tem umas manchas. Aí tu vai dizer, tá amassado, não enxergo nada. Tem, mas tem, tá? O que que aconteceu? Aqui tem partes dele que ele ficou levemente manchado. Ele ficou, parece, meio estonado, então não é problema. Mas eu tinha visto umas manchas. Dá pra ver, né, que tem um tom mais claro aqui. Foi a hora que eu, né, tingi ele. O que que eu posso fazer com isso? É como eu te falei, eu poderia pegar o tira-cor e tirar a cor dele. É muito trabalho. Tem coisa que não vale a pena. Teve um que eu fiz aqui, um sintético, que saiu a cor. Não ficou, como eu disse, não fica seu 100%, mas tu consegue depois tingir com uma outra cor de novo. Se vale ou não a pena, é teste. Tem gente que acha que vale a pena pegar uma roupa que, sei lá, foi muito cara, ela tá muito inteira e tu vai lá e tinge. Se tu usa um tubinho desse aqui numa calça jeans pra reavivar a cor, funciona, deve ter de boa. Agora, se tu quer trocar de cor, é de 2 a 3 tubos, numa calça jeans, que é uma peça grande. Esse aqui foram 2 tubos. 2 tubos. Tu só vai usar um tubo se for uma cor assim. Isso aqui é um flúor, eu vou tingir com uma amiga, que ela não tinha peça, ela não sabia como fazer. De academia, ela disse que lavou 2 vezes e ele deu umas manchadas de escuro, ficou umas marcas escuras. E ela não consegue lavar. Isso aqui eu vou tentar, eu disse pra ela assim, eu faço um teste, né? Já aproveito pra mostrar que vai ser de preto. Vou tingir, tenho 2 tubinhos desse Viva Cor pra tingimento desse aqui, pra trocar de cor pra escurecer. Então, tem coisas que realmente são complicadas. Cores flúor não existe, pelo menos não da Guarani, tá? Da Guarani não tem cores flúor pra tu tingir. Então, vamos supor que tu quisesse essa cor. Eu tenho uma blusa aqui que eu quero tingir dessa cor. Não, isso tu compra de fábrica. Esse é o tingimento deles, é o processo de fábrica que faz essas cores flúor. Isso aqui não tem tingimento em tinta, infelizmente não tem. No meu caso da minha jaqueta, voltando aqui, eu me perco um pouco assim, é muita informação ao mesmo tempo. Essa minha aqui, o que que eu posso fazer com ela? Se tu chegar num ponto e ver assim, ficou umas manchas, ficou uns rajados, tu pode deixar, porque, né, hoje em dia muita coisa é moda, né, tu customiza. Eu poderia pegar uma tinta verde e fazer mais umas ranhuras, como se fosse um craquelado, né, de linhas em cima. Posso. Dá pra colar pedraria, dá pra botar strass.
tu pode botar o que tu quer. Se quiser botar guipir, tu pode botar. Guipir, pra quem não conhece, é um rendado que a gente compra em metro, geralmente umas florzinhas, parece um bordado. Bordado que eu falei pra vocês, isso aqui é em metro, tá? Eu vou mostrar só, ó, tá vendo? É uma florzinha que parece um bordadinho, elas vêm um monte iguais, juntinhas, assim ou assim, não vou me lembrar. Vem tiras que tu pode botar, geralmente, a parte de baixo de blusas, tu tem, de saias. Isso aqui, se eu quisesse, eu poderia costurar uma por uma, onde eu quero, em cima da mancha. Dá pra fazer isso. Tu pode levar na costureira. Prof, não sei costurar, não tenho paciência, mas eu gosto. Leva uma costureira. Se a costureira compra a quantidade, vai na loja, bota por cima. Ah, gostei. Leva pra costureira costurar em cima. Tu pode costurar junto pérolas, strass, tem uma infinidade, fica lindíssimo. Como sempre, Pinterest tem bastante coisa. Então, nesse meu caso aqui, que ela tá quase pronta, eu ainda vou dar mais uma olhada nela. Eu cheguei a lavar ela, tá? Porque que é o interessante dessas peças que tu tinge? É lavar separado, obviamente, porque vai sair um pouco, mesmo que tu bote o fixador de cor, ele vai sair um pouco nas primeiras lavagens. E aí depois ele dá uma parada para de sair tinta, tá? Esse meu aqui tá basicamente pronto, tá? Eu só vou ver o que eu se eu ainda vou fazer essa customização, o que eu vou fazer por cima e tal. Porque ele ficou um estourado diferente. Provavelmente eu vou fazer isso que eu falei pra vocês. Eu vou fazer umas ranhuras de um sobretom de verde, provavelmente um tom mais escuro. Fazer umas rajadas, alguma coisa. De repente colar um strass. Eu tenho muitas taxinhas, aqueles spikes, que é com ganchinhos na parte de trás. De repente eu boto algumas ali. Eu vou ver o que... Essa aqui eu já falei pra vocês, né? Essa aqui vai ser com 2 tubinhos da Viva Cor. Hoje eu ainda faço. Então, daqui a pouco mais eu ainda faço. E vocês vão ver no final desse vídeo essa produção, de como é que eu fiquei, como é que eu fiz, e como é que ficou a cor, né? Como é que ficou, se ficou homogênea, se não ficou, né? Vou mostrar tudo no final. Então, por enquanto, a gente conversa e depois eu chego nos finalmente. Essa aqui era uma blusa, era branca mesmo, tá? Branquinha, bem branquinha. E eu quis tingir ela de vermelho, da cor do batom. Sim. Aí eu peguei um Viva Cor, obviamente, né, pra tingir, porque é branco, né. Só que eu tinha arrancado, a gente tem uma mania chata, horrível, isso é pavoroso, eu sei porque eu faço igual, infelizmente. Aí na hora de tingir, dá esses problemas. Arrancar a etiqueta. Na etiqueta da roupa, quando tu abre na parte de dentro, geralmente na lateral tem uma etiquetinha dizendo a composição do tecido. Se ele é uma viscose, se ele é uma lycra, se ele é um poliéster, né, um nylon. Então, como aqui diz, ele tinge a poliamida, que é o nylon. Não é poliéster, é poliamida. É parecido, o nome é parecido, mas o tecido não tem nada a ver. Então, assim, isso aqui deve ter sido, talvez, um poliéster. Porque ele não tingiu, ele não ficou vermelho. O tom que ele ficou foi bizarro. Ele ficou um vermelho, mas puxando para um telha, para ai, como é que eu vou dizer? Eu não tenho nada aqui pra mostrar pra vocês. Eu tirei, porque eu fiquei desesperada pela cor, eu disse, eu preciso tirar. Aí eu peguei o tira-cor, aquele, e tirei. Aí ele ficou esse tom estranho, bizarro. Aí não vai aparecer pra vocês. Mas ele tá obviamente, do vermelho que saiu, meio rosado, meio corcado, eu não sei. Não que carne não seja bom, mas, né, eu não sei, ficou uma coisa bizarra, tá? O que é a minha ideia? Se a tinta vermelha, que era pra ter ficado um vermelhão vivo, ficou um tom mais terroso, se eu botar um lilás e misturar com esse levemente tom de fundo, vai ficar um lilás rosado, não sei, vou fazer o teste. Pra isso eu tenho paciência. Porque eu gosto de mostrar pra vocês, porque isso são coisas que acontecem lá na loja quando o cliente chega, porque, eu tingi, não ficou da cor. Se chegou a ler o que é. Ah, não, tinha etiqueta na roupa. Mas eu achei que era sintético, olhei e tingi. E ficou uma M. Fica. Experiência própria. Isso aqui eu também vou tingir junto com aquele pessoal. Na verdade, eu vou tingir primeiro essa, pra depois tingir o preto ali, pra depois tingir outras coisas de preto. Porque a panela dá uma leve tingida também, tá? Sim, o pigmento é a base da água, né? Tu esquenta o pigmento e esquenta a panela e fica
é só limpar com um bombrilzinho, né, com alguma coisa, um sapólio, alguma coisa, porque tu vai ficar uma crosta de tinta, de pigmento na tua panela. Por um tempo ele fica assim, né? E se tu não limpar bem limpinho, ele pega na próxima peça. E tu não quer uma coisa manchada, né? Então, aí, tá na moda o crochê, mas isso aqui é velho pra caramba, tá? Isso aqui é uma bolsa de crochê que a minha sogra, que eu não tenho mais sogra, já faz 7 anos que eu não tenho sogra, que a minha sogra fez pra mim. Essa bolsa deve ter uns 15 anos, tá? Eu quase não saio com ela porque eu esqueço que eu tenho que tingir ela de novo. Ela era creme, ela era crua, tipo, isso aqui é um branco, tá? Mas ela era crua, tipo essa cor aqui. Ela era crua, tipo essa. E com o passar do tempo de uso, ela, do jeans, porque eu também tingi a calça jeans, ela começou a ficar na parte de trás aqui escurecida, tá? E o barbante, quando começa a pegar muita luz, vale pra tudo. Isso vale pra tapete, vale pra bolsa, vale pra roupa, pra tudo. O barbante em si, quando pega a luz, ele dá uma queimada. Isso é roupa em geral também, tá? Não é só eles. Mas dá uma queimada e uma amarelada. Então aquilo não sai. Aí tu pode, né? De repente pode ser que saia com vênicha quente, né? Tu ferver a tua água, botar lá, deixar de molho e ver se branqueia. Pode, tem gente que gosta de no sol, clorofina, sabão. Tu pode tentar o que tu quiser. Eu prefiro tingir, né? Então, eu peguei a primeira vez e eu tingi ela. De tinta essa da Tingicor, dessa aqui. Não vou me lembrar, acho que deve ter sido uns 2 tubos. Tingi ela, ficou bem pretinha e tudo. E aí, com o tempo, ela vai desbotando, obviamente. Ela tá eles gostam de chamar de preto russo. Aí não vai aparecer. Mas, porque o celular ele tem a mania de, tanto pra foto quanto pra vídeo, de deixar as cores mais bonitas, mais vistosas, né? Tipo eu assim. E aí, o que acontece? Ele tá um preço feioso, então eu vou tingir de novo. Quando eu tingi a primeira vez, isso aqui era de madeira, porque ele era uma cor original. A madeira tingiu junto, porque ela é natural, né? Então pegou bem junto com o algodão cru, que é o barbante e tal. E tingiu tudo junto. Então essa aqui eu vou dar mais um tchan nela pra ficar um pouco mais preta. E esta aqui, essa aqui foi a minha... Não sei se foi a avó que fez, mas era quando a avó veio a falecer, tava no roupeiro dela essa bolsa, eu só aumentei a corrente, tá? Que é uma bolsinha de crochê, coisa mais fofucha do mundo. Ó. Fofa. Tá na moda agora o crochê, né? A pessoa enlouquece. E eu guardei pra mim porque eu gosto de uma bolsa de crochê, só que é branco. E eu não consigo combinar nada com isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tingir de preto. Então, sim, né? Aqui eu andei costurando ela, mas ela sai... eu gosto desse fecho de bolsa, porque isso aqui é umas tarraxinhas. Ela desenrosqueia pra mim tirar o crochê e colocar. Então, eu vou conseguir tingir sem essa parte de metal, que é a mais importante, né? E eu espero que ela fique bem pretinha. Aí tu vai dizer, prof, tu vai matar, vai assassinar a bolsa. Vou, porque eu quero usar. Eu não quero vender, eu não quero doar. Eu tenho amigas que adoram crochê, que iam se apaixonar e querer pra elas. Mas uma que branco já tá começando a ficar amarelado, né? Não é nem de uso porque ficou guardado dentro do roupeiro. Imagina isso aqui no dia a dia, não. Branco pra mim são algumas exceções de roupas e outros acessórios. Não, pra mim não funciona. É lindo, mas não funciona. E aí eu vou tingir também essa aqui. E eu vou mostrar pra vocês depois como é que ficou as peças tingidas. Tentei gravar no mesmo dia as customizações, os tingimentos, mas estava muito quente, tá? Então eu tô gravando esse vídeo no início do ano, Porto Alegre, fevereiro, então tá muito quente, tá? Então assim, o meu quarto aqui onde eu gravo é muito quente, né? Eu vou tentar me mudar pro outro quarto que, entre aspas, está disponível, um canto dele pelo menos, quando tiver muito quente, muito assim, eu tenho muita coisa em cima da mesa pra poder gravar lá, então eu vou ter que dar um jeito realmente. Porque aconteceu, eu tinha prometido pra vocês que eu ia gravar no mesmo dia e acabei gravando essa semana, já passou uma semana, né, do que eu li. Eu não acabei publicando esse vídeo antes, que era na semana passada, porque eu tava com um projeto com uma amiga, eu não consegui gravar o que eu queria gravar, né, deu um pouco errado os planos, isso acontece. E aí terminei essa semana
Na realidade, na segunda-feira, que tava um calorão assim, ó, 35 graus na rua. E quando tu ferve roupa, a não ser a cozinha de vocês, mas aqui em casa eu tava definhando na cozinha. Então, essa aqui é sintética, né, que eu tinha mostrado pra vocês, ela branquinha. Os sintéticos, na realidade, tu ferve a água, bota água quente, né, no caso, ferve ela, desliga, mistura o pigmento e bota a tua peça lá pra dentro pra tingir, né, pra ficar mexendo e tingindo, até esfriar, né. Não é todas elas que eu consigo fazer isso. E o algodão, que é aquela bolsa que eu mostrei pra vocês, que ficou bem pretinha, tem que ficar meia hora fervendo. Então, assim, ó, meia hora dessa peça, meia hora da outra bolsa, porque é uma panela e são peças diferentes, não dá pra jogar tudo junto, porque fica uma M gigantesca. E aí tu já gastou o teu gás, aí tu já gastou o teu tempo, tu já gastou a tua paciência e a tua saúde, porque ficou muito quente a cozinha, muito quente mesmo. Eu tava olhando no final do processo e disse assim, ai, não aguento mais. Eu tirava as peças quentes de dentro da panela e botava numa outra panela, porque eu digo, não tem condições, né? Então essas aqui, o sintético, que elas estavam mornas, eu pegava e botava dentro do outro balde para deixar mais um tempo ali, porque eu não tinha mais saúde para isso. Então, aí até me xingaram, tu tá fazendo isso num dia quente como é hoje, em vez de fazer num dia fresquinho. Sim, mas se tu esperar o tempo ficar fresquinho, né? Eu tô dizendo aqui em Porto Alegre, tu vai demorar muito mais tempo e às vezes pode ser que aquele dia tu não consiga fazer, né? Aconteça alguma coisa que tu não consiga, que foi o tempo que eu levei pra atingir essas peças. Eu levei quase 2 semanas, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vocês se lembram que essa aqui era o bodezinho da Amiga, rosa pink fluorescente. A costura tá rosa, ó. Porque, como eu falei pra vocês, é um outro tipo de material. Então, isso aqui deve ser a poliamida. Ela ficou meio esbranquiçada aqui por causa do produto que eu botei depois. É só lavar, tá? Eu não acabei não lavando. Eu botei no fixado cor, né? Amassei, deixei de molho um pouco e depois tirei pra secar. Então, eu não cheguei a lavar ela, né? Não cheguei a lavar. Porque daí eu já tava por aqui. Aí depois espera secar. O tempo quente ajuda a secar mais rápido. Depois eu posso botar pra lavar. No caso da Amiga, eu vou dizer pra ela lavar em casa. O que aconteceu com essa peça? O bojo é um problema, tá? Eu não tirei porque como é uma peça dela, eu não quis abrir pra tirar o bojo pra depois colocar e ter que costurar. Como não é pra mim, né? É pra ela. O que aconteceu? Não sei se vocês vão notar aqui, ó. Ele tá mais claro essa área. Então, o meu preto não ficou bem preto. Ó, aqui ficou bem preto, tá vendo? Ó, dá até pra ver e aqui não ficou tanto. Então, ela ficou levemente tie-dye. Ficou um tie-dye. Eu tinha dito pra ela que podia ser que ficasse preto, podia ser que ficasse meio manchado. Mas, a princípio, saiu aquela mancha, né, do tecido dela. E aí, eu não sei se essa mancha aqui que ficou manchado foi de que realmente o bojo não afundou o suficiente para ficar mexendo, ou foi a mancha que manchou do que estava manchado. Por isso que ela pediu para mim, né, tingir para ela. Então, tá aqui, é o preto, né? Ficou um preto meio estranho, meio rosado, mas sumiu aquela cor horrorosa que tinha. Essa aqui é aquela branca, que no vídeo não aparecia tão branca, ela tá com umas manchas sim, eu vou explicar o porquê. Mas te lembra que eu tingi ela de lilás, eu disse que ia ficar um lilás estranho, meio rosado? Ele ficou um lilás meio antigo, né? Vou usar pra dormir. Mas pelo menos resolvi o problema que era. O branco dela era um branco transparente, então na rua aparecia o sutiã e eu me incomodava. Não é esse transparente aqui que ela é específica pra isso, tá? Mas esse aqui eu não tava curtindo, não tava gostando dela. Então, como ela ficou manchada, e essas manchas já estavam nela na outro tingimento, que eu não sei o que é. Se isso aqui foi do fundo da panela, tá vendo aqui, ó, que tem umas, ó, essa manchinha, eu não sei o que é, apareceu. Essa mais escura debaixo do braço, isso aqui é do desodorante, que eu lavei antes a peça, assim, com sabão, mas o desodorante fica assim. Então eles gostam de dizer naquela propaganda que, porque é invisible, porque não vai aparecer. Não, o desodorante na roupa não aparece, mas o resquício dele aparece. E isso aqui é um caos. Aí, pra tirar isso aqui, a minha sogra, na época, que agora ela já faleceu, infelizmente, mas se ela se fosse viva, eu ia perguntar pra ela com o que ela tirava
a mancha de desodorante, que na época eu não conseguia lavar as roupas do meu marido, e quem conseguia era ela, né? Não sei qual é o produto que ela usava pra limpar, mas no meu caso aqui, tu não tem resquício do desodorante, mas essa mancha ficou. Isso é um problema, né? No branco aquela coisa não aparece, mas no colorido aparece. E aí o lilás ficou meio estranho. Aí como tem essas manchas aqui, já tinha as outras manchas que eu já sabia, né? Acabou ficando desse jeito mesmo e eu vou usar pra dormir. Que ok, fiz um teste que eu queria. Vou mostrar pra vocês. A minha bolsa, te lembra da bolsa? Que tava mais desbotadinha, que tem os botões de madeira, né? Ficou perfeita, né? Um tubo, aqui tem um tubo. O que aconteceu? Essa aqui, que é aquela que eu troquei, que era branca. Ai, como pretinho, que coisa linda. Não botei as ferragens ainda, tá? Tá, mas ela já tinha o acabamento, então não faz diferença. Tá um pouquinho torta, obviamente, porque ela foi tingida. Aqui eu usei 2 tubos de tinta pra tingir ela. Então a troca de cor, apesar do fundo ser claro, então se ela fosse um vermelho, de repente uns 3 tubos de preto, tá? Sempre mais, se a cor é escura de fundo, tu vai precisar de mais tubos de tinta pra tu deixar a cor da roupa que tu quer. Aí vamos supor, ai prof, mas se a bolsa, vamos supor que ela fosse vermelho escuro e eu quisesse trocar pra um tom, um verde, sei lá, um verde oliva. Tu tem que ver o que dá um vermelho com verde oliva. Pode ser que não fique verde. Mesmo que tu bote 3 tubos. Vai sempre interferir a cor que tá no fundo. Sempre. Se é isso aqui, né? Se não for um tingimento que tu fez em casa, que tu consiga tirar a cor, o tingimento de fábrica, se tu vai botar por cima um outro tom, a sugestão sempre é o preto, porque o preto, aparentemente, como aquele rosa ali que eu mostrei, a tendência dele é ficar mais escuro, o preto, ou quase preto, né? Qualquer outro tom que tu for tentar colocar e colorir, não vai ficar o tom. Não esquece que tem muita coisa que tu não faz. Aí, nesse caso, eu peguei a mesma panela que eu tingi essa aqui, que tinha já os 2 tubos. Quando tu tinge, sempre sobra um resquício de pigmento dentro da panela. Aí eu peguei aquela, né, o resto desse pigmento com essa água que eu fiz, botei, dissolvi o tubo pra essa aqui e tingi essa. Por isso que ela ficou muito boa com um tubo, tá? Poderia ter ficado, dependendo do tom, poderia ter ficado um pouco menos, porque eu já fiz uma vez um teste de pegar os tubos de tinta, vamos supor, que eu tivesse tingido esse, tivesse sobrado. Quero ver o que tem dentro daquela panela que ainda consegue tingir. Eu poderia ter pego um pano de prato branco, manchado, né, com qualquer coisa. Não com clorofina, porque clorofina, infelizmente, essas tintas não cobrem clorofina, tá? Tem uma tática na internet que eu tava olhando, que alguém fez, que misturou um monte de paranauê para conseguir tingir a mancha de clorofina. Eu vou ainda chegar, vou procurar para vocês isso, porque eu vi isso e salvei em algum lugar. E vou fazer o teste para ver se fica realmente aquilo ali é real, né? Pra ver se não é fake news, se eu não tô passando um fake news pra vocês. Mas eu peguei, então, aquela panela com, sei lá, vamos supor, isso aqui seja na mesma cor, tá? 2 tubos que eu tingi aquela ali. Então aquela panela tava, aqueles 2 tubos foram para aquela peça. Então aquela quantidade pegou nessa peça. Então sobrou um resto de pigmento. Na época eu fiz isso com, acho que com um tom de rosa, se eu não me engano. Eu tinha tingido uma coisa de rosa e ficou um rosa bem forte, né? Não digo pink, né? Mas ficou um rosa escuro. Aquele rosa eu peguei o pano de prato, coloquei dentro da panela pra ver o que tinha de pigmento. O pano de prato ficou um rosa um tom mais claro. E ficou o pigmento, porque ele ficou cozinhando ali naquela água. Depois de meia hora eu tirei e deixei secar e ficou aquele pigmento rosa. E eu peguei aqui outro pano de prato branco e botei dentro daquela mesma água. E quando tingiu ficou um tom bem mais claro. Quase um tom bebê, um tom assim, desbotadinho, digamos assim, do rosa desbotado. Então quer dizer que continua com pigmento dentro daquela panela do que tu fez. Então tu pode usar, no caso que eu fiz, reutilizei aquela pigmentação, botei mais um tubo e usei tudo junto com aquela mesma água ali, né? Pra tingir esta bolsa aqui. Então assim, ó, eu adorei os meus, né, os barbantes que foram tingidos, né, ficaram bem pretos, apesar de não parecer. Aqui tu tem uma leve diferença, com certeza, porque aqui era uma peça crua, que já tinha um tingimento preto, e aqui foi tingido de branco ou preto. Então tem uma leve variação de cor de tingimento, sim. Aí,
temos ainda a diferença dos tecidos, por isso que sempre guarda etiquetas de tecido, né? Ou pelo menos, como às vezes eu sugiro para os clientes, tira a foto da blusa, descreve. É um saco fazer isso, eu sei que é um saco, mas pelo menos que quando tu for tingir, tu sabe que tipo de tecido é, né? Porque alguém pode dizer, é sintético, beleza, mas que tipo? Tem tipos que tinge, que a gente sabe agora muito bem, vocês estão sabendo os tipos de tecido que tinge e os tipos de tecido que não tinge direito, né? Então, fica isso. Então, é isso o que eu tinha para mostrar para vocês, né? As minhas aventuras no tingimento, que eu adoro tingir roupa. Sempre que possível eu faço, mas eu gosto de juntar uma quantidade para fazer, mesmo que a cozinha fique um inferno na terra. Mas pelo menos eu tinjo tudo de uma vez só e, né, faço. Isso aqui foi a blusinha rosa, foi em dezembro que ela me entregou. Foi em dezembro que ela me entregou. Eu vou entregar agora em março. Sim, desculpa aí, Raquel, mas ok. Né, vai ser entregue direitinho. Então, assim, eu agradeço de coração a atenção sempre de vocês, gratidão, muita gratidão. Se esse vídeo foi muito legal pra ti, tu curte aí, compartilha com as amigas, salva isso pra quando tu precisar saber que tipo de tecido, como é que fica o tingimento, como é que fica tudo. Dúvidas, deixa na descrição desse vídeo, comentários sobre outras coisas de repente que tu tingiu, como é que foi a tua experiência, me conta. Se tu quiser que eu tinja, não traga. Não vou pegar mais a coisa de amiga nenhuma pra tingir, porque eu não quero mais tingir por um bom tempo, até porque tá esse calorão. Quem sabe no inverno. Quem sabe no inverno. Mas eu não tenho pretensão por um bom tempo, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. E a gente se vê no próximo.